Vamos ler 2 Crônicas. Capítulo 36. Segunda Crônicas, capítulo 36. Esse momento aqui da história é o momento ali do período dos reis. E nós sabemos como que começou esse período aqui, né, irmãos? Quando a nação de Israel, ela pediu um rei, vocês lembram? E aí o profeta Samuel, né, se não me engano, né, ficou nervoso. Se não for Samuel aí, alguém me corrija. Era Samuel, né? Samuel ficou nervoso e tomou para ele as dores, né? Mas o Senhor falou para Samuel: olha, esse povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim. E eles pediram um rei. Por que Israel pediu um rei? Porque Israel olhou em volta e viu que todas as outras nações tinham um rei. E eles também queriam ter um rei. A gente também faz isso, né? A gente olha para a nossa volta e a gente quer ter algumas coisas que a gente não precisa. Amém? É assim, a gente funciona assim também. Eu creio que isso é um mal do ser humano. Muitas vezes Deus, Ele se torna insuficiente para nós. Muitas vezes parece que o Senhor, esse amor que nós cantamos aqui, esse amor que nós, está subiando um pouquinho aqui o retorno aqui, está dando uma microfonia. Esse amor que nós cantamos, esse amor que nós experimentamos, ele às vezes parece que para nós não é suficiente. E a gente começa a olhar em volta e a gente acaba contemplando algumas coisas que no nosso coração parece que essas coisas elas são melhores que o Senhor. Parece que essas coisas vão nos satisfazer mais do que o Senhor e a gente deseja essas coisas. E isso aconteceu com Israel. Lá atrás, eles olharam as nações em volta deles e viram que aquelas nações, todas elas tinham um rei. E eles pediram um rei. E como eles sofreram na mão desses reis. Só que aí quando chega o período desse tempo aqui, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 9, vai dizer assim, que era Joaquim da idade de 18 anos quando começou a reinar. 8 anos, isso? Não, 18. Ô irmãos, me ajudem, hein? Tua está 8? De vocês é falsa. Brincadeira, irmãos. Vamos pesquisar isso aí então, né? Vamos ver lá se Joaquim tinha 8 ou 18. E ele reinou, olha como foi extenso o reinado dele, 3 meses e 10 dias. Ele reinou. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Irmãos, se nós lermos os livros de reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a gente vai encontrar muito disso aqui. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Era uma incidência desses fatos aqui. Aí a partir do versículo 10, o juízo de Deus vem sobre a nação de Israel. Nós cantamos aqui o amor de Deus, né? Ó, impressionante amor de Deus, né? Deus é amor.
realmente Ele nos amou. Nós não merecíamos esse amor, nós não tínhamos como comprar esse amor, e o Senhor nos amou, mas nós não podemos esquecer que Deus também, Ele é juízo, e o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, e o juízo de Deus virá sobre toda a terra. E na primavera, no versículo 10, fala que o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os mais preciosos utensílios na casa do Senhor. Então, Nabucodonosor invade a nação, invade Jerusalém, saqueia o templo, tira tudo que tem de precioso do templo. Ou seja, a adoração acabou. A adoração ao Senhor, ela cessa aqui nesse momento aqui. E ele constitui Zedequias, seu irmão, sobre rei de Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então nós podemos dizer aqui que esse homem, ele não se dobrou diante da palavra do Senhor. Quantas vezes nós resistimos à palavra de Deus, não é assim? Quantas vezes a gente conhece a palavra, a gente sabe a palavra, a gente conhece o princípio, a gente sabe o que Deus pensa acerca daquela circunstância que está cercando a nossa vida, a gente sabe o que Deus fala sobre aquele fato, e a gente vai ao contrário. Então era o que aconteceu aqui. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, endureceu sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, olha isso aqui, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornava cada vez mais infiel, seguindo as abominações dos gentios e contaminando a casa do Senhor que ele tinha consagrado em Jerusalém. Olha que terrível a situação desse povo. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros. Deus amava aquele povo, e apesar de toda a infidelidade daquele povo, de toda a dureza de coração daquele povo, o Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Olha, irmãos, o amor de Deus, olha o amor do Senhor, tentando quebrantar o coração daquele povo, mas eles zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras. Mais uma vez aqui nós vemos o desprezo pela palavra, o desprezo pela verdade de Deus. E eu queria dizer para você aqui nessa noite, se você está diante de alguma situação, se você está diante de algum momento da sua vida, se você precisa tomar decisão, se você precisa dar passos, se você está no momento que você precisa fazer escolhas, faça isso de acordo com a palavra de Deus, porque quando nós vamos contra a palavra do Senhor, nós temos a mesma atitude desse povo. Nós zombamos da palavra de Deus, nós desprezamos a palavra de Deus, nós escarnecemos de Deus e da sua palavra quando nós andamos em desobediência à palavra de Deus. Então eles desprezavam as suas palavras, as palavras dos profetas, e escarneceram dos seus profetas até que a ira do Senhor subiu tanto contra o povo, que não houve mais nenhum remédio. Olha que situação, irmãos. Não houve mais nenhum remédio. E fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Deus entregou todos
nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A nação de Israel, que era uma nação respeitada, que era uma nação em que os povos que estavam ao seu redor olhavam para aquela nação e viam o poder de Deus naquele povo, viam a força de Deus sustentando aquele povo. Agora essa mesma nação, de tanto se rebelar contra Deus, os seus jovens foram mortos, as suas donzelas foram mortas, os seus velhos, aqueles que tinham deficiência foram mortos. Deus entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros dos reis e todos os seus príncipes, levou para a Babilônia. Queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, e destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e se tornaram servo dele e dos seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Irmãos, esse capítulo aqui de Crônicas, esse fechamento aqui, da história dos reis, é um alerta para nós, porque nós não podemos dar as costas à palavra de Deus, nós não podemos dar as costas ao ensinamento do Senhor, nós temos que todos os dias voltar para a palavra do Senhor, para que a ira de Deus não venha sobre nós. A obediência ao Senhor é a única coisa que vai nos livrar da ira de Deus. Então nós não podemos esquecer que Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Amém? Muito bem. E aí, irmãos, nós vamos para o livro de Esdras, porque quando Nabucodonosor, ele saqueia Jerusalém, quando ele destrói ali toda a cidade, destrói o templo, queima o templo, rouba todos os objetos do templo, provoca ali naquela cidade a total destruição, a adoração cessa. Mas Deus, Ele tem uma aliança com o seu povo. Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança. Irmãos, e se o Senhor não manifestar a sua glória na nossa geração, na sua geração, Ele vai manifestar na próxima geração. Se nós não quisermos, se nós rejeitarmos, se nós não quisermos experimentar a manifestação da graça e do poder de Deus, o Senhor vai levantar uma outra geração. Mas o projeto de Deus, ele não para. Ele não para. E depois nós vamos ver ali um texto do livro de Daniel, que nós vamos ler um pedacinho hoje, e nós vamos ver que todos esses fatos que nós vemos aqui, o crescimento do Império Babilônico, depois a queda do Império Babilônico, agora o crescimento do Império Persa, tudo isso Deus já havia dado isso em visão. Então o plano de Deus, ele já está traçado. A história, ela já está pronta, irmãos. O plano de Deus, ele já está pronto. Ele vai acontecer. E nós vamos ver lá na visão de Daniel, que no final de todas as coisas, o Senhor mostra num sonho para Nabucodonosor, um homem pagão. E depois Daniel interpreta esse sonho, mas no final do sonho fala que uma rocha foi cortada sem a ação humana, e essa rocha cai sobre aquela estátua e a despedaça, e um novo reino, um reino eterno é implantado. Então a história, ela já está escrita, irmãos. Jesus vai voltar, Jesus vai estabelecer o seu reino. O Senhor vem
e traz com ele o seu reino de forma definitiva. Queira eu, queira você ou não fazer parte desse reino, o reino do Senhor será estabelecido. Mas aí no livro de Esdras, abra ali, convidar para você ler, que agora, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, ou seja, quando Israel é invadido, quando Judá, Jerusalém é invadida, quando há destruição ali em Jerusalém, aquilo ainda no Império Babilônico, esse império cai, um outro império levanta, e aí a Bíblia fala no primeiro capítulo de Esdras, no capítulo 1, diz assim que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, amém? Satanás, ele quer nos fazer duvidar da palavra de Deus. Foi assim no Éden, foi assim com Jesus. Satanás quer colocar dúvida naquilo que Deus fala, porque a palavra de Deus é a nossa garantia, irmãos. A palavra de Deus é que nos sustenta a nossa fé pela ação do Espírito Santo. E nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos crer. Como alguém disse, né? Puxa vida, você realmente acredita que a baleia engoliu Jonas? E alguém de fé responde assim: olha, se a palavra tivesse dito que Jonas tivesse engolido a baleia, eu também iria acreditar. Nós precisamos crer na palavra. Então, amados, para que a palavra de Deus se cumprisse, e o Senhor não é homem para que minta, a palavra de Deus ela vai se cumprir, e para que cumprisse a palavra falada por intermédio do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Olha só, irmãos, Deus vai lá e toca no espírito de um homem pagão. Deus desperta o espírito de um homem pagão, para que a palavra dele se cumpra. O Senhor, ele move os céus, ele move a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Ele vai cumprir as suas palavras. E Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E esse rei fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz o Ciro, rei da Pérsia. Olha, irmãos, Deus tocou no coração desse homem. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Irmãos, isso aqui é um milagre. Isso aqui é Deus agindo, é o poder de Deus em ação. Deus toca num pagão, num homem pagão, Deus toca num homem que não é um homem do seu povo e desperta nesse homem. E esse homem reconhece que foi Deus que deu para ele os reinos da terra. Esse homem reconhece que se há algum poder na mão dele, esse poder foi dado por Deus. E coloca no coração dele o desejo de restaurar Jerusalém, restaurar o templo e restaurar a adoração no templo. Só Deus, irmãos, pode fazer isso. Só o poder de Deus. E aí, a partir do versículo 3, ele diz assim, ó: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Então agora Deus toca no coração de Ciro, Deus fala no mais íntimo, no espírito daquele homem, e fala: Ciro, você vai liberar o meu povo para voltar para Jerusalém, para restaurar o templo e para restaurar a adoração. E aí, irmãos, o livro de Esdras vai narrar sobre a restauração do templo.
vai narrar como aconteceu essa reconstrução do templo. Essa é a narrativa do livro de Esdras. Nós vamos ver aqui no livro de Esdras que eles sofreram oposição, porque quando nós queremos restaurar o altar, há oposição das trevas, porque um altar restaurado é um altar onde há adoração, e a adoração, quando há adoração, há intimidade, e quando há intimidade do homem para com Deus, Deus se manifesta na vida desse homem. E as nações vizinhas sabiam que se a adoração fosse restaurada lá em Judá, lá em Jerusalém, aquele povo novamente seria restaurado. E eles voltariam a ser um povo abençoado. Agora, quando eles voltam para lá, irmãos, eles encontram lá uma bagunça. E eles têm, irmãos, a mesma sensação, creio eu, que nós estamos sentindo nos nossos dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, nós não temos desculpas. Nós não podemos dizer, puxa vida, mas os nossos dias estão muito difíceis. São dias de angústia, são dias de tristeza, são dias de opressão, são dias de depressão. Nós não temos desculpa, porque esses nossos irmãos aqui, eles viveram o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Porque quando Nabucodonosor tira esse povo lá de Judá, de Jerusalém, leva para a Babilônia, Nabucodonosor pega as outras nações que ele também tinha conquistado em volta, porque o Império Babilônico estava varrendo a terra com seu poderio, conquistando nações. Então eles tiravam uma nação daqui, pegavam esse povo daqui e colocava aqui, pegava o povo daqui e colocava lá, para que eles pudessem morrer culturalmente. Então aí, irmãos, quando esse povo agora, quando Esdras e esses homens voltam para Jerusalém, a cidade está habitada por todo tipo de gente. Até ontem no grupo lá eu coloquei, perguntei, exemplos de sincretismo religioso, de práticas religiosas, hereges, e quando esse povo volta para lá, as pessoas buscavam Deus de todos os jeitos, adoravam a vários deuses, havia vários tipos de adoração, era uma abominação completa naquela cidade, e aí eles chegam. Então, havia um caos espiritual naquela cidade. E eles chegam para reconstruir. Então, amados, o que eu quero dizer para você é que assim como nós nos sentimos nos nossos dias, a gente olha para o contexto que nós vivemos e a gente vê um caos, não é isso? Todos os dias nós vemos que a nossa sociedade ela está numa calamidade espiritual. Assim também esses irmãos aqui enfrentaram. Então, os judeus que regressaram do exílio, eles encontraram essa gente habitando na terra, que eles pretendiam reaver e reconstruir. Esses estrangeiros, eles afirmavam que adoravam o mesmo Deus que os judeus, mas na verdade eles defendiam uma espécie de sincretismo religioso, que misturava ideias e práticas judaicas e pagãs. Então havia uma bagunça, como há nos nossos dias. Isso aqui é um comentário da Bíblia. Mas nós vemos, irmãos, no livro de Esdras, o poder de Deus em ação. O Provérbios 21:1 fala o seguinte, que como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Como um rio tem o seu curso, e é Deus que dá o curso desse rio. Quem que estabeleceu os cursos dos rios? Foi Deus. E assim também o coração do rei está na mão do Senhor. Irmãos, o coração de cada governante desse planeta está na mão de Deus. Deus pode fazer com esses homens o que Ele quiser.
E aí Deus resolve, para cumprir o seu propósito, tocar no coração do Ciro. E o Salmo 21 fala que é segundo o querer de Deus, da forma que Deus quer, Deus inclina o coração desse rei. Então, amados, nós vemos que havia um propósito. Para cumprir o propósito de Deus, o Senhor coloca homens em trono e tira homens de tronos. Deus entroniza e Deus desentroniza homens. E agora eu quero convidar você a dar uma olhadinha lá em Daniel, que vai falar da história desses reis, no capítulo 2, para que a gente possa ver, irmãos, que esse acontecimento aqui não é algo perdido aqui no meio da Bíblia. É para nós entendermos que a história está escrita. O Senhor já escreveu. O plano de Deus, irmãos, ele está em curso. Por isso que eu creio que nós cantamos que nós não somos mais escravos do medo. Porque o nosso Deus, ele está conduzindo esse plano. Então, no capítulo 2, nós vamos ver ali no capítulo 2 que o rei Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, ele teve um sonho. E quando aconteceu isso, os judeus já estavam exilados na Babilônia. Eles já haviam sido tirados da terra deles. Daniel já estava lá, seus amigos já estavam lá. E aí o rei tem um sonho. E a Bíblia diz que ele fica perturbado com esse sonho. E aí ele chama os sábios lá dele, para que esses homens pudessem interpretar o seu sonho. Só que o reizão aqui, ele é meio magoadão. E ele chega e os sábios falam assim: bom rei, então conta o seu sonho, que a gente vai dar uma interpretação. Aí o rei fala: não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei. E aí foi um pânico, né? Aí foi um corre-corre. E os sábios: não, mas nós não podemos, o senhor tem que contar o seu sonho e a gente fala o que é. Não, vocês precisam contar aquilo que eu sonhei. E a interpretação do que eu sonhei. E se vocês não contarem, vocês vão morrer todos. Eu vou matar todos os sábios, todos os magos da Babilônia. Inclusive os que vieram de Israel, vão morrer junto. E aí, irmãos, foi aquela correria. Aí, como não houve nenhum mago, nenhum sábio lá que pôde resolver o problema, o rei já escalou uma comitiva e já soltou essa comitiva pela nação, pela Babilônia fora, para começar a matar os sábios e os magos. Só que aí esse assunto chega aos ouvidos de Daniel. E Daniel fica sabendo do acontecimento. Lembra de Daniel? Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Lembra? E aí Daniel fala: não, pera um pouco aí. Calma aí, não mata ninguém. Segura aí um pouquinho. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos buscar a Deus acerca desse assunto. E eles vão buscar a Deus, irmãos. Eles vão buscar o Senhor. Lá no versículo 17 fala assim: então Daniel foi para sua casa e conversou com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, olha a vida desses homens. Eu acho que dá para a gente ter uma inveja santa aqui. Eles eram amigos de oração. Eles eram parceiros de oração. E olha que diferença fez isso na hora do aperto, irmãos. Então Daniel foi para sua casa, lá no 2,17, e fez saber o caso, o acontecimento, a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem, como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus dos céus. E aí tem ali a oração de Daniel, que é maravilhosa. É linda essa oração. Ele fala: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e como ele mora a luz. É uma parte aqui da oração. Aí, irmãos, Deus dá a interpretação do sonho para Daniel. Deus revela o que Nabucodonosor sonhou e o que significava o sonho. E aí ninguém precisou ser morto. E aí, irmãos, a partir ali do versículo, a partir do 24, né? Mas ali vai dizer assim, ó, no 25. Então, Arioque, esse Arioque aqui, o que saiu para matar os sábios, depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: tu podes fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Então o rei perguntou para Daniel: você sabe o que eu sonhei? E você sabe o que significa? Respondeu Daniel na presença de Deus: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. E ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos fins dos dias. Aqui no capítulo 2, irmãos, quando sai o decreto aqui, tem um versículo aqui que eu estava lendo, não sei onde está aqui agora, não vou achar aqui, mas quando os magos de Nabucodonosor chegam para ele e não conhecem, não conseguem desvendar o sonho, eles dizem assim para Nabucodonosor: rei, esse sonho, o teu sonho só os deuses conhecem, mas esses deuses não habitam entre os homens. Os magos da Babilônia dizendo ao rei da Babilônia que só os deuses conheciam o sonho do rei, mas que esses deuses não habitavam entre os homens. Mas o Deus de Daniel habita entre os homens. Amém? Essa é a diferença, irmãos. O nosso Deus, ele habita no meio do seu povo. O nosso Deus, ele está conosco, e porque ele está conosco, ele revelou o sonho. Agora Daniel chega, irmãos, diante do rei e fala: olha, Deus conhece o teu sonho. E ele diz assim a partir do 29, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele que revela mistérios te faz saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Que oportunidade boa que Daniel tinha ali, para valorizar o passe dele diante de Nabucodonosor, né? Que oportunidade boa que ele podia dizer: olha, não, eu sou muito sábio, eu sou muito sábio, eu estudo muito, eu oro bastante, e eu sou um cara assim, que tenho muito relacionamento com Deus, e por isso eu entendi o seu sonho, rei. Mas vejam a humildade desse homem, irmãos. Vejam o coração de Daniel. E é esse tipo de coração que Deus procura. Ele falou: olha, não porque eu saiba mais do que os outros, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os seres viventes. Então ele tira a honra para ele. Ele transfere a honra para Deus. Ele não atrai a honra do que está acontecendo para ele. E aí, irmãos, ele traz a revelação do sonho. Ele diz assim: olha,
31. Tu, ó rei, estava olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua era grande, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa era a estátua. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha na eira do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum mais para ele. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra. Esta é a visão. E aí, né, quem gosta de estudar um pouquinho, quem pesquisa aí já viu sobre isso. Nós sabemos que a interpretação desse sonho é que a cabeça de ouro dessa estátua, ela significava o próprio Império Babilônico. O peito e os braços de prata, eles seriam outro império que viria depois, que era o Império Medo-Persa, do qual Ciro era o rei desse império, quando ele levanta Esdras e seus amigos para voltar para Jerusalém. Então, irmãos, o fato de esse povo voltar para Jerusalém não é nada solto, não é nada perdido no meio da Bíblia, mas é a história que Deus escreveu que está acontecendo. Nada é por acaso, há um plano. Deus traçou um plano e nos convida a fazer parte desse plano. O Senhor tem algo traçado e convida a mim, convida você a fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Agora, é nós que decidimos se queremos fazer parte daquilo que Deus está fazendo ou não. Então, o peito e os braços de prata daquela estátua significava o Império Medo-Persa. A barriga e os quadris de bronze, o Império Grego, que veio depois do Império Persa. Cai o Império Persa e os gregos se fortalecem. Ressurge o Império Grego. Depois cai o Império Grego, e as pernas e pés de ferro e barro, aí se levanta o Império Romano. Que foi no Império Romano, foi nesse tempo que Jesus vem. É nesse tempo que Jesus é crucificado. É nesse tempo que Jesus é elevado aos céus. É nesse tempo que a igreja começa a sua caminhada, é perseguida. É nesse tempo que os mártires são mortos. É nesse tempo que vem o Espírito Santo. E Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história, irmãos. Mas como nós lemos aqui, a palavra fala que no versículo 34 de Daniel, que quando Nabucodonosor no seu sonho via aquela estátua, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, de uma forma sobrenatural, uma pedra foi cortada sem a interferência humana, e essa pedra é a nossa rocha eterna, que é Jesus. E a palavra fala que essa pedra, essa rocha, ela feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, todos os poderes, todos os reinos, todos os governos serão esmiuçados por essa pedra, por essa rocha. E a Bíblia fala que todos esses poderes do mundo, eles se fizeram como palha no eiro do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar alguma mais para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra.
Amados, nós não estamos aqui em vão. Nós somos a igreja do Senhor. Nós fazemos parte da igreja do Deus vivo. Você faz parte da igreja do Deus vivo. O Senhor te chamou para fazer parte dessa história. O Senhor chamou você para fazer parte desse projeto do Senhor. Então, amados, nada acontece por acaso. O nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos. E aí, irmãos, nós vemos então esse povo voltando. Nós vemos Esdras voltando com seus amigos e eles voltam para restaurar o altar, porque a nação estava desolada. E o livro de Esdras, ele aponta para a restauração do altar, a restauração da adoração. Nós vemos no livro de Esdras que o trabalho dele foi restaurar o templo, restaurar o altar de adoração que estava dentro do templo, e restaurar a adoração. E aí, irmãos, quando nós vamos para a segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 16, a palavra diz assim, ó, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. E aí Paulo fala para a igreja, fala para mim e fala para você, pois vós sois o santuário do Deus vivente. Então, nesse momento da história aqui, irmãos, Esdras e seus companheiros voltam para Jerusalém, para restaurar o altar, para restaurar a adoração, para restaurar a celebração. Mas agora, irmãos, no ano de 2023, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E Paulo vai dizer o seguinte, vocês são o santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E nós vivemos dias, irmãos, que são dias de Esdras, são dias de restaurar o altar, são dias de restaurar a adoração, são dias de restaurar a celebração ao nosso Deus. E esses são os nossos dias, dias de angústias, dias de dificuldades, dias de pavor, dias que nós olhamos ao nosso derredor e nós nos assustamos com o que está acontecendo por aí, mas também são dias de restauração do altar e da adoração, a restauração das nossas vidas, porque agora nós somos o templo do Deus vivo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos o santuário de Deus, o santuário do Deus vivente, e Deus falou assim. E nós já vimos aqui que Deus fala e Deus cumpre, não é isso? Nós vimos aqui na palavra de Deus que a palavra de Deus se cumpre, ainda que Deus tenha que tocar lá no coração de um rei pagão, mas a palavra dele não fica para trás, ela se cumpre. E agora Deus está dizendo aqui, neles habitarei. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu habitarei neles, eu andarei com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E talvez a gente vai dizer, puxa vida, mas nós não estamos vendo isso. Nós não estamos vivendo tudo isso que Deus está prometendo aqui. Então, quem sabe, amados, falta uma restauração do altar. Porque a adoração, a celebração, ela atraía a presença de Deus. Nós vemos na Bíblia vários momentos em que aquele povo trazia oferta no altar, oferecia o sacrifício, oferecia aquela adoração e Deus derramava fogo. Então, quando há adoração, quando há um altar restaurado, a presença de Deus vem. E se a presença de Deus não está vindo, é porque o altar precisa ser restaurado. E aí, amados, nos capítulos 3 e 4 do Evangelho de João,
Jesus nos mostra de uma maneira clara e simples e objetiva, da maneira que se dá a restauração do altar de adoração e comunhão com Deus em nossas vidas. Se nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 4, nós vemos ali claramente como isso é restaurado nas nossas vidas. Primeiro nós vemos ali a história de Nicodemos. A primeira lição que Nicodemos nos traz é o seguinte, é que a religiosidade ela é falida. Que religiosidade não nos leva a Deus, religiosidade não atrai a presença de Deus. Porque Nicodemos era religioso, Nicodemos cumpria toda a lei, Nicodemos se esforçava, era um esforço humano, era um esforço pelo braço do homem, mas estava falido. E aí ele fala para Nicodemos de algo chamado de novo nascimento. Ele falou: Nicodemos, se você não nascer da água, não nascer do Espírito, você não vai ver e não vai entrar no reino. Então é necessário nascer de novo. Os seres humanos, eles podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito Santo dá à luz a vida espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está nessa história. O livro de Atos mostra que o Espírito Santo, ele entra na história da igreja, a história que Deus escreveu. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, aquele que faz parte da Trindade, entra na história, entra na vida da igreja e traz vida para essa igreja. O Espírito Santo está na história, irmãos. Ele é o único que pode trazer vida espiritual para nós. Então nós vemos isso ali, capítulo 3, capítulo 4 do Evangelho de João. E aí no capítulo 4, a história da samaritana que vai buscar água no poço, e Jesus fala para ela: somente os que nasceram espiritualmente podem adorar a Deus. O homem natural não pode adorar a Deus. É preciso nascer de novo, é preciso nascer espiritualmente. Nós precisamos ser restaurados espiritualmente, para que o Espírito Santo possa habitar no nosso espírito, para que nós possamos adorar o Senhor. E Jesus fala: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. A adoração em espírito e em verdade que Jesus ensina como verdadeira adoração só pode partir de uma pessoa que passou pela reconstrução do altar, o novo nascimento. Nós precisamos desse processo em nossas vidas. Onde o altar está destruído, não há adoração. Irmãos, até o momento aqui, do momento que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, até o momento em que Esdras e seus amigos voltam para lá, praticamente não havia adoração em Jerusalém. Ninguém mais adorava o Senhor. Não havia adoração, não havia presença de Deus. Aí eles começam, se você ler aqui, a reconstrução do altar, a restauração do altar, a confissão de pecados, e ali eles vão restabelecendo as coisas, e novamente eles voltam a adorar o Senhor. Então onde o altar está destruído, não há adoração, não há celebração a Deus, não há vida com Deus. Mortos espiritualmente não podem adorar a Deus. O Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí, para a gente encerrar aqui, irmãos, o livro de Neemias, ele vai falar sobre a restauração dos muros. Agora, o altar está restaurado em Jerusalém. Agora há adoração. Há adoração aí? Amém? Tem adoração aí na sua vida? Tem altar restaurado? Tem oferta de sacrifício? A adoração está restaurada. A presença de Deus volta para aquele lugar. Mas eles precisam proteger a cidade.
Então nós podemos entender Esdras, irmãos, como um novo nascimento. Nós podemos olhar para Esdras e ver aquele momento que Jesus pega a gente lá no lamaçal do pecado. Nós podemos olhar para Esdras e ver quando Jesus pega você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos comunhão com Deus, nós não poderíamos adorar, porque o nosso altar estava destruído, mas aí o Senhor nos toma, nos atrai com o seu amor, nós somos batizados em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, o altar é restaurado, nós aprendemos a adorar, e nós começamos a caminhar. Mas a Bíblia fala, lá em 1 Pedro 5,8, que Satanás ele não ficou satisfeito com o que Deus fez comigo e com você. 1 Pedro 5,8, a Bíblia vai dizer o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Leia aí, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele anda em derredor. Por isso que o muro, ele era construído em derredor da cidade. Circulava a cidade. O vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa palavra aqui, ela é um soco, né? Na nossa mania de autocomiseração. Ai, como eu sofro. Ai, como os meus problemas são grandes. Ah, como é triste, ó vida, ó céus. Ele fala assim, ó, certos de que sofrimento iguais aos que estão cumprindo na vossa irmandade, estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Irmãos, a nossa luta é a luta da igreja no mundo. A nossa batalha é a batalha dos nossos irmãos no mundo. Agora esse texto vai dizer o seguinte, que Satanás, ele está ao nosso derredor. E ele quer achar uma brecha para entrar nas nossas vidas. Ele quer achar uma fenda no muro para entrar e arrebentar com as nossas vidas. Esse é Satanás. Ele procura uma brecha no muro. Então, irmãos, o livro de Neemias, ele é um livro que ele nos mostra o povo alerta, o povo em prontidão, o povo vigiando. Então Neemias ele aponta para a restauração dos muros, e nós podemos dizer que Neemias, assim como Esdras, ele é uma figura do novo nascimento, Esdras é uma figura do nosso encontro com o Senhor, da restauração das nossas vidas, da restauração do altar, da restauração da adoração. Esdras é a nossa caminhada cristã, Esdras é o nosso dia a dia, porque todos os dias nós temos que ver se há brecha nos nossos muros, e se há brecha nós temos que reparar. Porque se nós não fecharmos as brechas, Satanás vai entrar. Os muros, eles eram edificados em torno das cidades, ao derredor das cidades. Olha que interessante com o versículo de Pedro, né? Que o diabo anda ao derredor. Os muros eram edificados ao derredor. Sua função era proteger a cidade e tudo que nela havia, incluindo o templo, o altar, e consequentemente a adoração e o relacionamento com Deus, no caso de Jerusalém. Então, irmãos, Satanás ele vê uma brecha no muro, e ele quer entrar, mas sabe qual que é o objetivo dele? Derrubar o altar de adoração que está no nosso coração. Satanás ele quer uma brecha para entrar nas nossas vidas, para que cesse a adoração nas nossas vidas e para que não haja mais vida de Deus em nós. Esse é o trabalho de Satanás.
E quando ele vê uma brecha no muro, ele entra. Então, os muros das cidades, os muros de Jerusalém, a função desses muros era proteger o povo que estava lá, era proteger o templo, o altar e, consequentemente, a adoração e o relacionamento com Deus daquele povo. Esses muros, eles eram de uma largura tão grande que até casas poderiam ser construídas sobre esses muros. Né? A gente tem na Bíblia o exemplo disso dos muros de Jericó, onde as casas eram construídas sobre os muros. Então eram muros que tinham vários metros de espessura. Quais eram os pontos fracos e vulneráveis? Seus portões, suas portas, as brechas, as fendas que se abriam nessas muralhas com o tempo por falta de manutenção. Neemias, ele aponta para a nossa caminhada cristã. Com o tempo, irmãos, na nossa caminhada cristã, se a gente não cuidar, se a gente não der manutenção, as falhas vão começar a aparecer, as brechas, as rachaduras, elas vão começar a aparecer. E se a gente não agir, se a gente não tomar alguma iniciativa, aquilo ali vai se tornar uma fenda. Satanás vai entrar por aquilo e vai alcançar o nosso coração, que é o altar de adoração a Deus, e a adoração vai cessar, e nós vamos morrer espiritualmente, porque não vai mais haver vida de Deus em nós. Então havia uma necessidade constante de observação, de reparos, de manutenção, de vigilância quanto ao estado dos muros. Há uma necessidade constante, uma constante necessidade de observação da nossa caminhada cristã, de reparos, de vigilância na nossa caminhada cristã. E o apóstolo Paulo fala que isso chama-se santidade. Tapar as brechas. Geralmente o inimigo se infiltrava por essas brechas ou portas enfraquecidas, áreas enfraquecidas, áreas vulneráveis. Nós estávamos ouvindo uma história lá essa semana, que os inimigos, eles pegavam os cadáveres de pessoas que morriam com enfermidades, com infecções, e eles pegavam esses cadáveres já em estado de putrefação e colocavam na fenda dos muros para que a cidade fosse contaminada com aquela enfermidade. Aonde há uma brecha, Satanás põe doença, põe enfermidade, põe morte. E nós precisamos fechar as brechas. Então, irmãos, Neemias, ele aponta uma caminhada cristã, de observação, de atenção, de alerta, de cuidado, de manutenção, vigilância, reparo. Neemias aponta para isso. E aí nós vemos alguns ensinamentos aqui nesse livro, já estou acabando, tá? No capítulo 3, versículo 28, fala que quando eles foram reconstruir os muros, cada um reconstruía em frente à sua casa. Irmãos, isso precisa fazer sentido para nós. Nós precisamos observar a nossa casa. E nós precisamos que os nossos irmãos nos ajudem a observar nossas casas. Porque às vezes está acontecendo coisas nas nossas casas que nós não estamos percebendo. Por isso que nós não andamos sozinhos. Por isso que nós andamos uns aos outros. Por isso que nós temos as nossas conexões de irmãos com os irmãos. Se você estudar Neemias, você vai ver que cada um reparava o muro na frente da sua casa. Aquele pedaço da frente da sua casa, ele cuidava para que ele estivesse bem estruturado. Então, eu cuidar da sua casa. No capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: com uma das mãos eles levavam as cargas, enquanto com a outra eles seguravam a arma. Olha que interessante isso. Eles trabalhavam com uma mão, mas na outra mão estava a espada, pronta para a defesa.
alerta, prontidão. Irmãos, nós estamos distraídos. Nós somos uma geração distraída. Nós somos uma geração que temos muitos entretenimentos e esses entretenimentos estão nos distraindo. Nós não estamos alertas. A gente está viajando na maionese, como a moçada fala. Tem coisa acontecendo ao nosso redor e nós não estamos percebendo. Capítulo 3, versículo 18, diz que todos os construtores que estavam reparando os muros tinham uma espada presa na sua cintura. Pronto para a batalha, pronto para a luta, pronto para a guerra. Aí você pensou lá o construtor lá construindo o muro, né, lamentando, mas puxa vida, você não sabe os problemas que eu estou passando, a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando. Não, irmãos, eles estavam alertas, estavam prontos para a batalha. No versículo 19 do capítulo 3, fala que porque os muros eram muito extensos, eles estavam separados, mas eles tinham um combinado. Eles tinham um combinado, que quando acontecia alguma coisa, alguém soava uma trombeta, e aonde a trombeta fosse soada, todo mundo corria para lá. Então eles estavam juntos, eles estavam separados, mas estavam juntos, no propósito, de coração, eles estavam lutando a mesma causa. A metade dos homens estava sempre em guarda, metade trabalhava, a metade cuidava. Então vocês percebem que Neemias, no livro de Neemias, há esse cuidado, essa observação, atento, atenção. E assim deve ser a nossa caminhada, irmãos, cristã. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Eles carregavam sempre as suas armas. A Bíblia diz que até quando eles iam tomar água, eles levavam suas armas. Então eles não andavam desatentos. Eles não andavam desapercebidos. E aí, para a gente fechar aqui, eu quero somente ler 2 textos, para a gente entender, né? Puxa vida, tá, mas vou pôr uma espada na cinta agora, né? Vou andar com um cacetete debaixo do braço agora, espingarda de pressão, essas coisas. Abra lá 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque a gente vai entender aqui com esse texto que você já conhece, como que é a nossa luta. Como que nós devemos estar alertas? Que tipo de arma que nós vamos usar? Qual é a característica da nossa batalha? A que tipo de arma, que tipo de batalha, que tipo de guerra nós precisamos estar alerta na nossa caminhada cristã? Então Paulo diz o seguinte, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, embora eu viva, né, nesse corpo físico, eu não luto com esse corpo físico. A minha luta, ela não é uma luta física. Eu não vou sair por aí dando soco nas pessoas. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta, elas não são carnais. Elas não são armas humanas. Mas sim poderosas em Deus. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Irmãos, como nós precisamos disso nos nossos dias. Como nós precisamos esse poder de Deus para anular sofismas nas nossas vidas. A gente já aprendeu aqui que sofisma é uma mentira muito parecida com a verdade. E nos encanta, e toma o nosso coração, e envolve a nossa vida. Então, anulando o sofisma, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo.
e estando prontos para punir toda desobediência. Então, essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha, essas são as nossas armas. Aí em Efésios capítulo 6, versículo 10, novamente a gente tem um entendimento da nossa batalha, da nossa guerra, na nossa caminhada. Então nós não estamos mais hoje como os amigos de Esdras lá, com espadas afiadas na cinta. Quanto ao mais, irmãos, Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vocês estão entendendo qual que é a nossa batalha? Vocês estão entendendo qual que é o nosso inimigo? O nosso inimigo não são as pessoas. Não vai adiantar de nada a gente sair brigando com pessoas, arrumando confusão com pessoas, nos debatendo com pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E contra esse tipo de inimigo, irmãos, não adianta espada, não adianta faca, não adianta revólver, não adianta cacetete. Percebe quem são os nossos inimigos? Portanto, então diante disso, diante desse tipo de batalha, diante desse tipo de inimigo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí ele vai falar das nossas armas. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, palavra de Deus, vestindo-vos com a couraça da justiça, palavra de Deus, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, palavra de Deus, embraçando o escudo da fé, palavra de Deus, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando. Os baianos têm uma mania, né? Fala, vigia, irmão. É bem engraçado, qualquer coisinha você fala assim, vigia, irmão. Quem conhece o Jacé Mano sabe disso. Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Viram, irmãos, quais são as nossas armas? Quais são as guerras que nós devemos travar? É muito provável que a gente esteja lutando contra o inimigo errado. Você está lutando aí contra alguma pessoa que te feriu, você está lutando contra alguma pessoa que te fez mal, você está lutando aí talvez contra alguma pessoa que te prejudicou, você está lutando aí contra alguma situação que alguma pessoa causou. Então quer dizer para você está lutando contra o inimigo errado. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E talvez você está lutando aí com processo judicial, você está lutando aí com todo tipo de arma. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. E nós vimos aqui quais são as nossas armas. E quando nós praticamos isso aqui, irmãos, nós estamos fazendo como Neemias e seus amigos, fechando as brechas, restaurando os muros, impedindo que Satanás entre. Amém? Vamos orar?